Eu confesso que eu fiquei com medo dele não vir. Porque ele agora está assim. É impossível, está chique. Mas ele veio, graças a Deus. Então a palavra é sua. Pode ficar por aqui mesmo, Frei Valdo. Nós temos, já que é para matar a saudade, eu queria começar essa homilia convidando Frei Valdo para cantar uma canção que ele sempre cantou e gosta muito de cantar, e que tem tudo a ver com o que nós vamos conversar essa noite. Uma canção que traz uma mensagem belíssima e que diz: é preciso saber viver. Dedicamos essa canção a todos vocês que procuram, através da fé, viver e transformar esse mundo em um lugar melhor. Todo mundo canta comigo. Isso tudo foi porque ele, antes da missa começar, disse para mim: eu estou nervoso. Eu falei: de quê? De celebrar com você. Eu falei: mas como assim nervoso de celebrar comigo? Estava nervoso, imagina se não tivesse, né? Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos aqui para o segundo dia da novena em honra ao glorioso São José, a quem desde já eu peço a você que dê uma calorosa salva de palmas ao nosso padroeiro São José. E durante essa homilia nós temos rapidamente que falar sobre alguns assuntos que não nos foram propostos. Essa novena tem um tema que nós chamamos de tema geral. E o tema geral dessa novena, que está no seu livrinho para você que adquiriu, é este: 9 dias com São José. Repita. 9 dias com São José. E a 4ª Assembleia Arquidiocesana de Pastoral. Diga. E a 4ª Assembleia Arquidiocesana de Pastoral. Este é o tema geral da novena. Dos 9 dias, esse é o tema. Mas para cada dia da novena, existe um tema específico. E o tema específico de hoje é:
Não tente caminhar em um dia o percurso de uma vida. Diga. Não tente caminhar em um dia o percurso de uma vida. Então olha só para você ver a enrascada que Frei Valdo me jogou. Em uma única homilia, falar sobre o tema geral, sobre o tema específico e sobre o evangelho do dia. Nós vamos tentar fazer isso brevemente. Não sei qual vai ser o resultado, mas pelo menos eu espero que possa de alguma maneira atender à demanda proposta para essa noite. O tema geral relaciona a novena de São José com a 4ª Assembleia Arquidiocesana de Pastoral. O que esse tema geral está dizendo? Está dizendo sobre uma Assembleia Arquidiocesana de Pastoral que vai acontecer pela 4ª vez. Por isso é a 4ª Assembleia. Pergunta que eu faço para você. Pergunta que talvez você poderia se fazer. O que é uma Assembleia Arquidiocesana de Pastoral? Para que serve uma Assembleia Arquidiocesana de Pastoral? Alguém sabe? Que bicho é esse, padre? Será que isso morde? Isso serve para quê? Isso é de comer, isso é de usar, isso é de vestir? O que é uma Assembleia Arquidiocesana de Pastoral? A palavra Assembleia, você já sabe, é uma reunião de pessoas. Amém? Amém. Por que é arquidiocesana? Porque são pessoas de toda a arquidiocese, de Montes Claros, Janaúba, Januária e Paracatu. Quais são as 4 dioceses que compõem a nossa arquidiocese? Montes Claros, Janaúba, Paracatu. O que o título está dizendo? Que vai acontecer uma reunião com pessoas dessas 4 dioceses para conversar sobre o que? A pastoral. E o que é a pastoral? A pastoral são organismos da igreja que têm o objetivo de evangelizar. Então, no final das contas, essa reunião que vai acontecer, ela vai ter como assunto, como pauta, a evangelização da nossa arquidiocese. Amém? Amém. Ô padre, mas por que essa reunião é a 4ª? Porque já aconteceu 4 vezes, essa vai ser a 4ª. Na verdade, essa é a 4ª arquidiocesana, envolvendo a arquidiocese como um todo. Por isso é a 4ª. Agora, quando é que essa reunião vai acontecer? Essa reunião vai acontecer no mês de agosto, nos dias 29 e 30 de agosto. E essa reunião vai envolver todos os bispos, todos os padres, todos os leigos que são representantes de pastorais e movimentos, e eles vão fazer 2 coisas. Eles vão avaliar a caminhada da igreja nos últimos anos, e eles vão propor novas metas para a evangelização. Amém? Amém. Isso vai acontecer em que mês? Agosto. E olha só, para essa reunião que vai acontecer, a Assembleia Arquidiocesana de Pastoral, foi colocado o seguinte tema, que é o tema para esse ano: comunidades eclesiais missionárias a serviço do Evangelho da vida. E foi colocado como inspiração
onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. O que é essa Assembleia Arquidiocesana de Pastoral que vai acontecer em agosto tem a ver com o tema de hoje? O tema de hoje fala: não tente caminhar em um dia o percurso de uma vida. Em outras palavras, o tema de hoje está dizendo assim: olha, nós não podemos querer, como diz Dona Maria, passar o carro na frente dos bois. Nós não podemos querer antecipar o dia de amanhã. Nós não podemos querer fazer tudo de uma vez só. Nós precisamos viver cada dia e aprender em cada dia as lições, as mensagens, as experiências de Deus. Isso vale para a sua vida, isso vale para o seu casamento, isso vale para o seu trabalho, isso vale para os seus estudos, isso vale para a sua vida espiritual, isso vale para a igreja. Viver um dia de cada vez. Repita essa frase. Viver um dia de cada vez. Por isso nós começamos com essa música. É preciso saber viver. Se você não sabe viver, a tendência é você querer atropelar os processos da vida. E a vida, ela segue um ritmo próprio. Observe para você ver a formação de um ser humano. Um ser humano nasce, devagarzinho o ser humano aprende a falar algumas palavrinhas, mamãe, papai, angu, né? Depois, vovó, as vovós estão assim, ansiosas para falar o nome delas, vovó, vovô. Depois a criancinha começa a engatinhar, depois a criancinha começa a ficar em pé, e o pai, a mãe, o avô, a avó, vai andando com a criancinha devagarzinho. Depois a criancinha começa a andar sozinha, depois a criança aprende a correr, depois a criança aprende a ler, aprende a escrever. Está percebendo? É uma coisa de cada vez. O que você diria para um pai, para uma mãe que tem uma criancinha de 1 ano de vida e que vira para essa criancinha e diz: meu filho, minha filha, hoje eu quero ensinar para você a tabuada. Uma criancinha de 1 ano tem como saber a tabuada, sim ou não? Não. Por quê? Porque ela não está na fase de aprender tabuada. O que uma criancinha de 1 ano sabe? Falar pequenas palavrinhas: vovô, vovó, mamãe, angu. Tem criança mais esperta que com 1 ano já começa a falar algumas coisas: eu quero, me dá. Mas a vida, ela acontece em fases. O casamento, ele acontece em fases. O seu processo de conhecimento acontece em fases. A mudança acontece em fases. E aí você tem um filho, o seu filho de repente está dando problema para você, e você quer que do dia para a noite o seu filho mude. E você quer que do dia para a noite ele se transforme. E aí você começou a namorar com um rapaz, e o rapaz com quem você começou a namorar é um rapaz que vem de uma família muito agressiva, e esse rapaz de vez em quando é muito ríspido com você. Você quer que ele muda de uma hora para outra. Deixa eu te falar uma coisa: a vida, ela não tem saltos. Existe até um cientista muito famoso que diz isso: a natureza não dá saltos, tudo acontece
gradativamente, progressivamente. Isso acontece também na igreja. Muitas vezes você vem na igreja e você reclama porque está muito calor, e você reclama porque o banco é muito duro, e você reclama porque as caixas de som não são das melhores, você não ouve direito a voz do padre, e você reclama porque a igreja não tem uma boa iluminação, você reclama porque a igreja não é arejada. Aí você diz: ah, mas lá em São Paulo eu vou nas missas em São Paulo, lá em todas as igrejas tem ar-condicionado. Veja, a igreja de São Paulo está vivendo uma fase, a igreja de Montes Claros está vivendo outra fase. É preciso respeitar a história, a fase de cada realidade. O padre Wagner, você sabe, agora foi mandado para a paróquia da Mãe Rainha. A igreja da Mãe Rainha, você sabe quantos anos de existência ela tem? 7. Quantos anos? 7. Padre Wagner estava na catedral. Sabe quantos anos a catedral tem? 70. Como eu posso querer chegar na Mãe Rainha e exigir ou acreditar que lá vai ter a mesma estrutura de uma igreja que tem 70 anos? É como você chegar para uma criancinha de 7 anos e querer que essa criancinha tenha o mesmo comportamento de uma pessoa de 70. Eu estou utilizando exemplos assim bastante paradoxais para mostrar para você uma coisa. Isso acontece na nossa vida. A gente querer queimar etapa. Quantas vezes você se vê fazendo isso no seu casamento? Quantas vezes você se vê fazendo isso na sua família? Você querendo exigir das pessoas mais do que as pessoas podem te oferecer. Você querendo que a realidade seja aquela que você gostaria e não aquela que é. O tema de hoje serve para você, serve para mim, serve para as comunidades, serve para a igreja. Não podemos querer viver em um dia o percurso de uma vida inteira. Não podemos querer passar o carro na frente dos bois, não podemos querer queimar etapas, não podemos querer antecipar as coisas. Tudo tem um tempo, tudo tem uma hora. É preciso saber viver. Saber viver para Jesus é isso. É você entender que cada pessoa está numa fase, que cada pessoa está em um estágio diferente da vida. Faz uma experiência para mim. Vira para a pessoa que está do seu lado, só olha para ela. Não fala nada não, só olha. Essa pessoa que você está vendo aí, ela está em um estágio da vida, que talvez não é o mesmo que o seu. Essa pessoa tem uma experiência de vida, essa pessoa tem uma vivência, essa pessoa tem uma história que não é a sua. E Jesus quer que você parta do pressuposto de que essa pessoa que chegou até onde ela chegou, ela está subindo um degrau, e você não pode querer que essa pessoa salte os degraus. Quantas vezes o pai faz isso com o filho, a mãe faz isso com a filha, o funcionário sofre isso por parte do patrão, o aluno sofre isso por parte do professor, e até os fiéis sofrem isso por parte dos padres. Essa assembleia que nós vamos ter em agosto, ela tem o objetivo também de analisar a história, a caminhada da igreja arquidiocesana de Montes Claros,
e entender que a igreja está em constante mudança. A igreja não pode ficar parada, mas a igreja também ela não pode correr mais do que ela consegue. Tem gente aí fora que, se você for conversar, você vai ouvir a pessoa dizendo: ah, mas eu acho que a igreja ainda está muito atrasada. Eu acho que a igreja já tinha que ter deixado os padres casar. Eu acho que a igreja já tinha que ter deixado ordenar mulheres. Eu acho que a igreja já tinha que ter liberado a comunhão para os casais de segunda união. Eu acho que a igreja já tinha que ter liberado anticoncepcional, camisinha. Mas você não entende que a igreja está dando passos. E veja, essa nossa igreja, sabe quantos anos ela tem de existência? 2020 anos. Imagina uma pessoa de 2020 anos, você querendo que essa pessoa corra, quando essa pessoa ainda consegue andar. A igreja, por ser tão antiga e tradicional, ela não consegue correr tanto como você gostaria. A igreja tem seus passos, e tudo acontece devagarinho. Às vezes eu fico tão triste quando eu vejo católicos dizendo: ah, eu não concordo que a igreja proíbe, que a igreja condena a camisinha, que a igreja condena o anticoncepcional. Eu não concordo que a igreja... Deixa eu te falar uma coisa. Antes de você querer dizer se você concorda ou não com a igreja, analisa, compreende a história, o percurso, a caminhada que a igreja vem fazendo. É muito fácil você dizer para as pessoas: eu não concordo com você, eu não concordo com o que você faz, eu não concordo com a maneira como você faz, mas em qual momento você parou para compreender a história daquela pessoa? Compreender que todos nós estamos vivendo fases da vida, e que essas fases da vida, elas merecem ser respeitadas. As fases que passamos pela vida, elas merecem ser compreendidas e não julgadas. Para julgar a igreja já tem gente demais. O que nós estamos precisando, o que nós estamos querendo suscitar, são pessoas que queiram amar a igreja sem julgar, amar a igreja sem preconceitos, sem ideias preconcebidas. Eu amo a minha igreja. Por que eu amo a minha igreja? Porque ela foi fundada por Jesus Cristo. Ela não foi fundada por um comedor de feijão qualquer, ela foi fundada por Jesus Cristo. Ela é a instituição mais antiga da história da humanidade. Ela tem 2000 anos, 2020 anos, a igreja está de pé, a igreja está viva, merece o meu respeito, merece o meu amor e não o meu julgamento. Está entendendo como é que tem que ser? Da mesma maneira, assim deve ser com relação às pessoas da sua família, da mesma maneira deve ser com relação aos seus amigos. Não julgar, não ficar querendo exigir das pessoas aquilo que elas não podem dar. Não ficar cobrando das pessoas além do que elas conseguem te oferecer. A igreja da Diocese de Montes Claros é essa. Não queira ficar comparando a igreja da Diocese de Montes Claros com a igreja de São Paulo, com a igreja de Brasília, a igreja do Rio de Janeiro, a igreja do Divino Pé Eterno, a igreja da Canção Nova. Aí tem gente que vira para mim e fala assim: padre, olha essa, escuta essa você vai gostar. Padre, mas eu queria tanto, sabe, que a nossa igreja fosse igual à Canção Nova. Eu queria tanto assim que os padres falassem para todo mundo assim: levanta a mão e solta a sua voz na linguagem dos anjos. Querido, você parou para pensar qual a caminhada que a Canção Nova tem e qual a caminhada que a Arquidiocese de Montes Claros tem? Eu queria tanto que a nossa diocese tivesse padres que fossem como o Padre Léo, como o Padre Rufus, que expulsasse os demônios. Você parou para pensar na nossa realidade, querido?
A realidade da nossa arquidiocese é uma realidade de uma arquidiocese rural, agrária. A maior parte das paróquias que compõem a diocese de Montes Claros tem uma estrutura ainda rural. Então não dá para nós ficarmos querendo dar passos maiores do que as nossas pernas. É uma coisa de cada vez. Essa é a mensagem de Jesus. Jesus, conversando com os discípulos, Jesus disse assim: não fiqueis preocupados com o dia de amanhã. Diga. Não fiqueis preocupados com o dia de amanhã. Jesus disse aos seus discípulos: com o que comer, com o que beber, com o que vestir. São os pagãos que se preocupam com essas coisas. Vivei um dia de cada vez, porque para cada dia bastam as suas próprias preocupações. Eu tenho encontrado muitos católicos com umas conversas estranhas. Ô padre, e o Papa? Será que o Papa é comunista? Ô padre, esse Papa aí, será que ele é o anticristo? Será que está realmente no fim? Será que realmente estamos nos tempos finais? Viva um dia de cada vez, querido. Sabe por que você anda ansioso, ansiosa? Porque você quer viver tudo de uma vez só. Vive o hoje. E qual é o hoje? O hoje é o dia que você está vivendo. Santa Teresinha tem uma frase que eu quero encerrar com ela. Santa Teresinha diz assim: a minha vida é um brevíssimo segundo. A minha vida é um só dia que escapa e que me foge. Tu bem sabes, ó meu Deus, para amar-te nesse mundo, eu não tenho nada mais que hoje. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, o dia de ontem já passou, o dia de amanhã ainda não veio, você só tem o hoje. Então aproveita, viva bem esse dia, é preciso saber viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Receba o meu abraço de agradecimento pela sua presença, pelo seu carinho. Saiba que essa comunidade, cada um de vocês, eu levarei para sempre em meu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vamos fazer a bênção do livreto, uma bênção que foi preparada pelo nosso querido Frei Valdo com muito carinho para esses dias da novena. Estendei, Senhor, sobre nós, sobre os vossos fiéis, a vossa mão protetora, para que vos busquem de todo o coração e mereçam conseguir o que vos pedem, por Cristo nosso Senhor. Amém. Chamo o Frei Valdo aqui à frente. Para dar essa bênção comigo, relembrando os velhos. Chega mais perto de mim. Levanta a mão. Igual você aprendeu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre sua vida, sua casa, sua família. Desça sobre o Frei Valdo, a quem eu tanto amo. Sobre cada um de vocês, sobre essa comunidade, essa paróquia, essa novena. A bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, tenham todos uma ótima noite, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.